sozinho no mundo. Não preciso mais andar para que eu finja que uma caminhada é a melhor forma de se manter sempre no mesmo lugar. As cordas ressoam na forca que te convida, mas já não há mais quem nos ouça. Não há plateia nem espelhos, mais nenhuma alma viva caminhando à toa sobre a terra. Não há feridas a quem possa se enganar, afirmando que não sou uma alma boa. Em outros tempos, diria-se ou riria-se. Noutros tempos, eu me perguntaria, esse cansaço, esse peso e essa apatia não seriam de uma outra vida? O ódio e a autoridade são apenas uma camuflagem. Eu sempre soube. Eu fui um sumidouro do outro, um buraco negro para cosmonautas, cosmonautas afeitos de espaços vindouros. Eu, buraco, oco, sugo, transformando faca afiada contra o peito apontada em cada lembrança de alguém que tenha me dito que me amava. Colecionei corpos, ossos e decepções. Talvez o peso da culpa que me mantivesse com os pés presos ao chão. Noutros tempos, carregaria caixão sala adentro, cheio de culpa e ressentimentos. Usá-los como escudo contra o mundo, quando na verdade se temia apenas um movimento. O ar que repentinamente toma minhas narinas, aquece meus membros inferiores e permite que apenas o peso da gravidade arqueie meus ombros. Esquecidos pelo mundo, já não podemos alegar quem não somos, de que em meio a tanto silêncio pudesse morrer em paz e as minhas tormentas, como um garoto pobre em escola de gente rica, esquecido pela quarta ou quinta ou 10ª vez, esquecido pelos pais. O tempo de arrependimento já passou. Não há mais nada do que reconstruir. O planeta todo está em seu devido lugar. Eu, posto a poder ser sem mais vagar, ousaria me vangloriar noutros tempos. Que posto a relento em meio ao tamanho do verdadeiro silêncio, botaria um caos poético. Mas tudo isso era a armadura do ego. É a falsa ideia de ser um herói contra o moinho, quando era apenas o medo de ser ainda um menino. Escrevo como quem tem plateia. Escrever como quem tem plateia é a chaga da insistência, falsa matéria, mas a inocência já é morta. Escuto o som das trombetas, anunciam um fim, apocalipse, juízo final. Para mim, é onde tudo começa. Todos, enfim, partem. Eu sobro e resto, como de costume. Afinal de contas, só a isso que me presto. Enfim, não vou mais precisar me esconder. Todos arrebatados ou condenados, eu, esquecido, deixado para trás, como se tivesse preso por grilhões. A terra, agora abandonada, tem o tamanho da devastidão da minha alma. A terra, agora abandonada, nunca me pareceu tão distante. Olá, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui com Rafael César, foi o autor e o narrador do poema que a gente viu ainda há pouco, o vídeo poema, e a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber sobre a trajetória, sobre a vida, sobre a poesia, sobre a arte, que é o que o nosso programa traz. Mas antes, só avisando, né, para quem ainda não assistiu a gente, esse aqui é o Tertúlia Amazônica, e a gente apresenta esse programa, né, para divulgar a cultura a partir do Fato Amazônico, que vocês podem acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela web rádio, que vocês podem baixar lá na Play Store e acompanhar toda a programação do Fato Amazônico, que traz a notícia aí pra gente ficar mais informado. E agora a gente começa o nosso Tertúlia Amazônica, né, aqui com o Rafael César, como eu tinha falado ainda há pouco, né?
E aí, Rafael, eu queria que tu começasse falando um pouquinho de quem que tu acha que tu é, aquela pergunta bem estranha, que a gente já sabe que é de fato, né? Mas assim, como artista, né? Como que você se vê como artista, assim? Bom, primeiro agradecer o espaço, o convite, né? Muito contente de estar aqui num programa que é justamente sobre isso, sobre falar sobre arte e cultura da nossa região e valorizar. É muito legal ter esse espaço. Então, obrigado. Obrigado, nós agradecemos. Agora sim, esse dilema, né, de quem nós somos, né, é sempre muito difícil, mesmo artisticamente. Quando eu cheguei aqui, você comentou, né, as fotos que você teve acesso, eu tava diferente, né, no vídeo eu apareço lá com o cabelo grande, uma hora a barba tava grande, na foto eu ainda tava de bigode, enfim. Acho que tem um pouco disso, assim, na arte eu não tenho muito como dizer quem eu sou, porque eu tô nessa busca, né? E aí existe essa licença poética, né? De descobrir quem eu sou hoje, quem eu sou essa semana, né? Quais são as descontinuidades, quais são as continuidades que vêm desde a infância, enfim. Agora, artisticamente, eu acho que eu gosto de pontuar que eu escrevo. Eu ainda não fico totalmente confortável de me colocar como um poeta. Acho que ainda precisa de muitos quilômetros serem rodados para que eu possa me colocar dessa forma. Mas eu escrevo, gosto de escrever, me importo com a escrita, é o que me conecta com o mundo, assim. Essa é a porta que me levou para a arte, para o mundo das artes. Mas com o passar do tempo fui descobrindo outras linguagens, e uma das linguagens mais relevantes para mim até o momento foi a atuação, né? Então comecei ali procurando meu objetivo era ir para o teatro, e depois de um tempo eu acabei conhecendo também o audiovisual. Não tinha essa pretensão no primeiro momento, e o audiovisual me captou de uma maneira bem intensa, assim. Tanto para fazer vídeos, né, curtas-metragens, que foi para onde eu comecei, e para chegar no ponto de ter as vídeos-poesias como uma extensão da minha escrita, né? Então, eu sou uma pessoa que escreve, me manifesto artisticamente através da escrita, porque eu penso que o que me corresponde profundamente é a palavra. Eu sou uma pessoa ligada à palavra, né? Eu conheço muitas pessoas que são ligadas ao som de forma geral. Eu não tive muito esse talento ao longo da vida, sabe? Para mim sempre foi a questão da palavra. Não é à toa, por exemplo, que a minha profissão cotidianamente, que é ser professor, está ligado à palavra, né? A falar, a desvendar o mistério da palavra, a se conectar com as pessoas através da palavra. Acho que a palavra é uma coisa que ocupa muito a minha existência. Mas é isso, eu sou uma pessoa que escreve, que a partir desse momento que coloquei a escrita como um objetivo da minha vida, também encontrei a atuação, e da mescla disso, da escrita e da atuação, hoje eu também tenho essa inserção na videopoesia, na videoarte de uma maneira geral, que é um outro caminho que eu venho explorando. A gente pode falar melhor depois, assim. E Rafael, há quem discorde de você, que diz que você é sim um maravilhoso poeta e um grande mestre de história. Quem fala aqui é das mais assíduas participantes do nosso programa, que ela é professora, mas ela sempre usa esse nome bonitinho de Tia Monja Dofona. Sim. Tivemos o prazer de trabalhar juntos em 2018, assim. Fico muito feliz que ela esteja aí. Tá aí. Então, a primeira contradição já, né? Foi contradito. Que bom. Tu falas uma coisa e me permita uma brincadeira. Nós todos, como conversávamos, somos professores, né? Educadores. E quando te pergunta se sou eu, né? Quem sou eu, né? Eu fiz uma avaliação, né? E a avaliação era quem sou eu, né? E aí deixei todo mundo à vontade. Aí quando eu vi, tinha um aluno colando o outro, né? Então eu tava colando eu do outro. É um caminho aí existencial que o camarada precisa percorrer, né? Numa aula de filosofia, né? Sobre filosofia, né? Aí quem sou eu colar, quem sou eu? Essa é boa.
Mas eu acho que faz muito sentido com o tempo que nós vivemos, né? Assim, o tempo das redes sociais, da internet. Acho que a tentativa de copiar o outro, né? Ela é cada vez mais presente. Sempre foi, mas acho que é mais presente, sim. Então, daria um filme, não daria? Com certeza, com certeza, assim. E quase assim, me diga quem eu sou, né? Assim, me defina aí quem eu sou, né? Acho que é interessante colar a redação de quem sou eu é uma boa metáfora do mundo que vivemos. É verdade. Quando a gente sempre dá uma olhadinha, né, a gente viu os seus vídeos, a questão de ator, professor, então, como você coloca aqui, é meio que metamorfose ambulante, né, assim mesmo, né, no sentido de quem sou eu, você se definir no sentido mesmo, o eu de hoje, o eu de ontem, né, aquela questão que o Tomás aqui nos chama de agora essencial, né, tipo, o meu hoje, agora, nesse momento, nós estamos aqui, né, você traz toda seu repertório do passado, mas há uma projeção futuro, né? Então agora é essencial justamente isso, né? Você hoje representa o passado e o futuro. Então o nosso momento agora é o que a gente pode dizer da gente, né? Passado no sentido de reminiscências e o futuro sempre numa perspectiva, né? E nesse sentido você coloca assim, por exemplo, a pessoa que logo no começo indicou, você assim, pô, um camarada muito, eu não vou dizer a expressão que ele disse, né, mas muito, né, e infelizmente a gente não pôde, né, tu tinha um filme, eu acho que era curto, estava fazendo, né, e aí a gente foi, né, deixando para lá. Então nesse momento também já é um registro que a gente já estava assim meio querendo falar com você, né, por essa tríade da gente que é professor, que faz outras coisas também, né? E assim, né? Esse eu que a gente está discutindo com você aqui é um eu que vamos trabalhar como professor também. Até eu vou fazer eu li uma postagem só um dia desse, sobre você estava meio, não sei a expressão correta, tu me coloca o termo correto, não sei se estava magoado, triste, revoltado. Quando você falou sobre aquele momento, né, ali que você pode falar. E assim, quando o educador, você traz também, consegue separar dessa questão da arte que você traz, assim, que transmuta, ou dá para ser só professor de história sem agregar essas múltiplas atuações, entendeu? Olha, acho que deve ser possível, assim. Não me interessa tanto essa possibilidade, mas provavelmente para outras pessoas ela seja mais plausível. Para mim, não. Eu tento fazer uma diferenciação com o meu trabalho pessoal, a minha arte, por assim dizer, com a sala de aula. Então, eu sempre tive uma certa reserva, até uma certa vergonha de levar para os alunos e falar, eu faço isso. Nunca me senti muito à vontade, mas eu não consigo falar de história sem transitar pela arte, né? Eu não levo exatamente o que eu produzo, mas eu não consigo estar em sala de aula sem essa conexão através da arte, né? Pedagogicamente, inclusive, é um gancho maravilhoso, né? Você levar uma música, um filme, debater questões culturais, né, como as diversas manifestações culturais. Quando eu trabalhei com essa colega, né, assim, acho que foi em 2018, foi um momento que eu estava muito feliz com aonde eu trabalhava, porque eu trabalhei no Morro da Liberdade. Nós trabalhamos juntos na escola Antônio Lucena, que fica no Morro. Uhum. Fica ali na Ilharga, né? Sim, sim. E a 100 metros no máximo era a antiga escola de samba, ou a antiga sede. Agora ela está numa maior, um pouco mais, assim, 200 metros de distância agora, mas assim. Tudo do Reino Unido, né? Da Reino Unido. E eu nunca acompanhei, até então havia acompanhado o carnaval tão de perto. Via na televisão, uma coisa assim, ia em bloco, mas nunca tinha acompanhado a escola de samba, a comunidade se preparando. E aquilo me tomou de uma forma, sabe? Então foram 3 anos trabalhando ali, que o primeiro bimestre, ali fevereiro e março, era todo voltado
para trazer as questões das escolas de samba, de resgatar. E aí, ali é um celeiro genial, assim, sabe? Você tem artistas de 14, 15, 16 anos da música, seja tocando, seja cantando, seja escrevendo, do artesão, sabe? Que já está ali ligado ao artesanato, porque de alguma maneira faz as alegorias ou o figurino, sabe? E quando eu trabalhei ali, eu falei, gente, como assim? Como eu vou dar aula de história se eu não trouxer o samba enredo? E foram 2, 3 anos assim muito especiais, porque algumas escolas trouxeram sambas enredos assim muito marcantes, né? Muito marcantes. O da Beija-Flor, por exemplo, de 2019, que era justamente falando para trazer a história que estava nos porões e falar sobre e fora de resgatar a cultura da tradição negra, enfim, né? Então não consigo dar aula de história se eu não passar pelo viés cultural e artístico, né? Mas talvez para outras pessoas seja possível. A mim ficaria faltando, assim. Essa postagem que você comentou, eu acho que ela, assim, para quem não viu, né, eu fiz um exercício com os alunos que era tem o lado artístico vai para o professor, né? Aí eu faço toda aquela marmota dizendo que eles vão fazer a coisa mais importante do mundo e etc e tal. E essa coisa, e ao final eu digo que essa coisa mais importante que eles vão fazer uma pesquisa histórica, eles vão pensar como um historiador sobre o assunto mais importante que existe. E aí eles ficam imaginando que ia falar sobre algum imperador, algum rei, alguma coisa do tipo. E eu digo que você vai fazer uma autobiografia. Só que não é só escrever quem você é. Você vai fazer uma pesquisa com material, com provas, enfim, como um historiador faz, né? Guardadas as devidas proporções, né? Obviamente. E aí eles vão ali relatar a sua vida a partir de provas, né? Então tem que trazer uma foto, tem que trazer algum material, enfim, alguma coisa do tipo. E aí um aluno acabou não fazendo isso e fez apenas uma redação. Só que era uma redação muito pessoal, contando de uma depressão, de tentativa de suicídio, de uma estafa emocional, de estar assim, no limite. E aí quando eu fiz essa postagem, era justamente esse lugar de me sentir incapaz, né? De como eu vou ensinar a história para uma pessoa que não está nem com desejo de estar vivo, por exemplo, né? E claro, o erro não é dessa pessoa, mas nós, como sociedade, o que nós estamos oferecendo para essa pessoa? E essa pergunta, ela funciona para mim como professor e como um artista, né? Nós oferecemos o quê? Porque essa pessoa que escreveu é só uma criança de 11 anos, né? Então, o que eu como artista ofereço? O que eu como professor ofereço? E mais do que isso, né? Eu como membro de uma organização política, né? De uma secretaria de educação, o que nós estamos oferecendo para essa população, né? Que é o que me move também no campo artístico. É claro que a arte é sempre uma questão tua, né? É o que te move. Mas também o que eu estou jogando para o mundo, né? Interessa aos outros? É relevante, né? Dialoga com questões, para não ficar muito autocentrado também, né? Mas eu gosto. Assim, e corrigindo um pouco o que eu falei, mais uma contradição, eu sempre tive muito receio de levar esse meu outro lado para a sala de aula. Mas é legal, né? Porque a vida se impõe. Então, ele tomou, né? Assim, chegou e falou assim, não, a pergunta não é se você quer ou não quer, é como você vai lidar. Então, por exemplo, hoje para vir para cá, eu vim com essa camisa, né? Porque ela é do projeto e tal, enfim. E alguns alunos já sabiam do projeto, porque a gente fez uma oficina musical com um professor de artes e tal, e uns amigos de uma banda, da banda Jacintas, inclusive, que são pessoas maravilhosas, enfim, foram super gentis de levar o seu talento musical para a escola que eu trabalho e fazer uma oficina musical com a garotada. E eles ficaram sabendo que eu tinha um projeto Teias Urbanas. E aí quando eles viram a camisa, eles reconheceram o símbolo e começaram a fazer várias perguntas. E aí eu fui explicar, né? Tento sempre ser o mais honesto possível. Eles, mas por que você tá com essa camisa? Você nunca veio com ela? Eu falei, não, porque daqui a pouco eu vou sair aqui do trabalho e vou dar uma entrevista sobre o projeto e tal.
E para eles aquilo virou uma grande questão, assim, porque era, cara, você vai dar uma entrevista, né? Que legal! E como é que é isso, né? Então, de repente, não tem mais uma fronteira tão nítida como eu tentei colocar antes, entre o que eu faço num palco, na frente de uma câmera, e o que eu faço no palco da sala de aula, né? Porque a sala de aula é um palco, né? É um palco. E muda a forma como cada um encara esse palco, mas para mim é o palco mais importante que eu já pisei até hoje. É a minha escolha diante do mundo, é a minha forma de existir, né? E respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu acho que se é que eu faço alguma coisa que funciona como professor, só funciona porque a arte me permite me tornar um pouco mais sensível, um pouco mais solícito, um pouco mais aberto para o outro. O outro bem naquele sentido, assim, o O maiúsculo, né? Esse outro meu genérico, assim, não exatamente uma pessoa, sabe? O encontro com essa massa que é o outro. Então a arte me leva a ser um professor melhor, de tentar me conectar com essas pessoas olho no olho, sabe? Como você está num palco de um teatro, você não conhece aquelas pessoas, mas você tem que conseguir se conectar com elas, né? E a sala de aula ainda tem a vantagem que você realmente conhece pelo menos o nome daquelas pessoas, né? Te dá uma possibilidade de uma conexão maior. E isso para mim é fundamental. Eu não consigo entrar e sair de uma sala de aula como se fosse pagar uma conta no banco. Você vai lá, entra, sai. É uma coisa visceral, assim, você entra, inclusive é desgastante, porque você deixa um pedaço seu, né? Você chega em casa, tá? Interessante, tô falando da questão da arte, né, dentro da sala de aula. Eu lembrei que como sou professor de língua portuguesa, a gente tem 5 tempos, né, durante a semana, né? E aí eu dedico um desses dias, é só pra gente trabalhar com literatura. E é interessante como as melhores aulas, assim, o que os alunos gostam, né, é a aula que a gente vai falar de poesia, né? Inclusive hoje, quase sempre é sexta-feira que é para ser mais relaxante, né, e tal. E aí hoje, professor, a gente não trabalhou poesia essa semana, o aluno chegou, né? E aí, o que vai ser hoje, né? E interessante como isso atrai, né, de fato, as pessoas, né? E a arte, se tornando presente, a gente consegue mesmo, de fato, compreender o outro, né? Quando a gente vê eles lendo um poema, então, né, eles têm uma performance ali, às vezes com vergonha, às vezes com mais vontade, né? Mas como isso é importante, de fato, para a educação, né? E eu acho também que a arte também contribui para a educação, porque ela toca nessa parte que tu falaste, dá um certo humanismo aí, né, com relação, né, do outro, né, toca de uma forma diferente, né, educa de uma forma diferente, né, que é uma coisa bem bonita, né. E aí eu acho que nesse caso é meio difícil, né, separar a arte, né, o artista também um pouco, né, porque tem a ver com sensibilidade também, né, a educação tem a ver com o que é sensível, o que é sensibilidade e com essa relação com a autoridade o tempo todo que a gente vive, né. E Rafael, tem uma pergunta para ti que é o seguinte, que é o Eldo Vilaça, ele foi um dos idealizadores do programa aqui também conosco, sabe? Ele faz uma pergunta, ele diz: Rafael, quando você produz seus poemas, você já pensa nas imagens que estarão no vídeo, ou isso é um processo à parte? É um processo à parte. Até, muito obrigado por fazer essa pergunta, assim, que a videopoesia, a videoarte na minha vida, ela é recente. Sei lá, 8 anos atrás, quando eu comecei, porque eu sou bem ruim de tecnologia, assim, péssimo. Eu fui ter celular recentemente e vivo tendo problema com isso. Sou aquela pessoa que tem que ligar para algum amigo mais jovem e falar assim: como é que sincroniza essa porcaria aqui, sabe? Assim, então, assim, meio Neandertal nesse aspecto, assim. E aí, por que você não vai pra internet, trabalha teu material na internet, tem tudo sendo na internet, não sei o que. E eu sempre fui muito resistente, não quero, não gosto, não me adapto, não é isso. Aí fiz uma primeira inserção de que era ler os poemas. Então seria só declamar e gravar. E pra mim era isso. Eu tô ali, faço o vídeo falando, tal, não sei o que. Ok, isso tem uma força, tem uma potência e tal. Mas também bate num teto, né? Porque é uma declamação. É você declamando seu próprio poema gravado. Ponto.
quando a linguagem do cinema foi tomando conta da minha vida com mais força, mais até do que o do próprio teatro, assim, em sentido de quantidade, né? Eu estava fazendo mais coisas no cinema do que no teatro. Foi quando eu comecei a falar, opa, peraí, isso pode ser um pouco casado, né? Uma coisa pode andar com a outra. E a princípio, que foi o vídeo que abriu o programa hoje, né? Aquele foi o primeiro dessa nova linguagem que eu tinha me encontrado. Aquelas imagens todas, elas eram do meu arquivo pessoal. Imagens que eu fazia aleatoriamente, que eu ia fazendo, que eu tinha um desejo de trabalhar com elas. Então eu não faço as imagens pensando num poema específico, mas eu tenho o hábito de filmar coisas. Eu tenho o hábito de montar uma cena meio onírica, meio ilógica muitas vezes, e gravar sem muito bem saber o que fazer com aquilo. E vai acumulando ali, sabe? Vai acumulando. E aí depois começou de um tempo pra cá essa tarefa de juntar, né? Esse é meu arquivo, essas coisas que eu tenho aqui nesse computador, de que maneira isso dialoga com o que eu escrevo. Agora, nessa segunda edição do projeto, a meta foram 30 videopoemas. E eles mais ou menos partem dessa premissa, assim, uma boa parte deles foi preso em casa, né, quarentena, essa coisa toda. Então, mesma coisa, e filmando coisas do cotidiano, não sei o quê, pensando a imagem, mas não necessariamente o texto. E aí acontece aquelas coisas mágicas que você fala assim, parece que essa imagem foi feita para esse texto, né? E aí nasce um outro prazer, que esse para mim é fundamental no campo artístico. Para mim é a forma de existir artisticamente, que é criar com alguém. Então, uma boa parte desses vídeos, ele é editado por outras pessoas. E intencionalmente, assim, porque o texto pode ser meu, mas quando ele vira um vídeo poema, é uma poesia coletiva, porque a pessoa tem a tradução. Esse que vocês viram na abertura do programa foi de uma artista, né, de uma profissional da área, talentosíssima, que é a Keila Serruia. E ela pegou ali imagens no meu acervo pessoal, e ele é uma colagem, né, uma releitura do que ela percebia da minha existência, do meu existir, né? Então é interessante. Esse é um vídeo que, em geral, eu vejo que as pessoas comentam como causa um impacto. E já vi aquelas coisas as interpretações são maravilhosas, assim, né? Que são coisas que você nunca imaginaria. Mas invariavelmente vai para um campo do pessoal, porque obviamente tem foto minha lá pequeno, adolescente, né? Então vai para esse lado. E isso foi uma opção da edição, da editora. Então vira um trabalho eu diria a 4 mãos, mas não só a 4 mãos, a 6, porque ainda tem as mãos da trilha. Então você entrega esse vídeo pronto para alguém, e alguém vai absorver aquela informação e dizer, não, tem uma música acontecendo, e a música é essa, sabe? Então isso para mim é muito importante, porque aí você entrega um trabalho que descaracteriza, não é mais teu, é nosso, sabe? E isso para mim é muito, assim, é fundamental na minha arte, assim, na minha criação. Precisa disso. Para mim, eu não me sinto satisfeito se não passar por esse lugar. É interessante também, né, assim, Werner e Rafael, que essa questão de quando você produz e você já tem essa relação com o outro, né, de complementar, assim, no sentido mesmo de... Mas os sentidos, né, eles são bem interessantes, né? Outro dia eu participando de um grupo, desses grupos de pessoas que produzem poemas, né? E o camarada, ele questionava assim, poxa, fulano me criticou por causa... Achou que o poema era um pouco sensual demais, né? E eu respondi para ele o seguinte, você não deve mais se incomodar, porque o poema não é mais seu. Não é mais seu. Sim. Então, para mim, né, na arte em geral, eu lembro de Oswaldo Montenegro, uma entrevista dele, que ele dizia o seguinte, que ele foi fazer um vestibular e tinha uma questão que era uma parte da letra da música dele, né? E ele respondeu, e ele errou.
Ele disse: eu fui reprovado em mim mesmo. Né? Então, essa questão da poesia, da poética, da subjetividade que ela traz, ela ganha uma dimensão que foge do eu, o eu pessoal, e ganha um eu mais coletivo, um eu de contradições, né? Sim. E penso isso, só complementando, pegando o que você tinha falado anteriormente, essa questão da relação da arte com a educação, né? Eu fui muito tardiamente, mas nunca tarde o suficientemente para ter desgraçado minha vida como educador, né? Quando eu fazia mestrado, lá no mestrado, era gestão, era gestão meu mestrado, e tinha uma disciplina chamada oficina de arte. E nessa a professora tutora que era coordenadora, ela explicou como ela convenceu a entrar no mestrado de gestão pública a arte, a oficina de arte. E muito curioso que eu mudei toda a minha concepção de arte mesmo. Eu tinha uma concepção de arte que foi derrubada, né, e passei a compreender e mostrar como essa arte, e qualquer das suas manifestações, ela passa a ter uma sensibilidade, não necessariamente bela, no sentido clássico da palavra, mas no sentido de sensibilidade, no sentido da humanidade, né? Do humanismo. E uma das aulas que foi assim, muito impressionante foi sobre o Nebreda, né? E o Nebreda, para mim, ele para mim é um dos caras mais fantásticos, porque ele faz você refletir a vida dentro de uma relação entre a loucura, entre o sofrimento, e quem está ali para no momento da tua loucura, quem está ali no momento do teu sofrimento, né? Então, penso que, por exemplo, quando você fala do aluno e ele te toca, né, ele te fala que, tipo assim, quem está ali naquele momento da angústia do aluno, né? E nos parece que a arte não nos permite se afastar, né? A arte não nos permite, então você acaba manifestando no seu eu lírico, no seu eu. Eu acho que o ator também tem o seu eu lírico, numa forma de expressão mais prática, né? Mas eu penso que fecha esse raciocínio do que tu fala, justamente isso, porque para mim, isso é uma concepção minha, nem do programa, mas minha, é que a arte ela é muito fundamental na formação do educador, né? Então, assim, eu não sei se você tem uma compreensão dessa forma, que você é artista, né? Você tem essa formação mais ampla. Eu penso isso assim, eu sinto isso, né? Não é como se tivéssemos que excluir os colegas que eventualmente não têm uma manifestação artística mais evidente. Não é disso que se trata, mas obviamente quanto mais contato com o universo artístico, mais produtivo vai ser o contato que ele vai ter com os alunos, né? Como você falou, numa questão humanista mesmo, né? Isso é fundamental. Eu ando para cima e para baixo com uma caixinha de som na minha mochila, porque uma das coisas que me fez ser menos avesso à tecnologia foi poder ter um celular com internet, e às vezes alguém fala alguma coisa na aula e fala: tem uma música que tem a ver com isso, e vamos lá ouvir, sabe? Tem uns momentos também de música para relaxar e sair um pouco, ok, sim, tá muito pesado, vamos dar uma relaxada. Tem isso também, mas principalmente esse de tive um insight na hora e essa música cabe com o que a gente está falando, ou um vídeo aí claro, vai ser para um grupo menor, né? Vai ser para uma pessoa, 2, 3, alguma coisa assim. Você fala: tem alguma coisa muito legal aqui, vou mostrar, né? Isso te permite ir além. Então a sensibilidade que a arte produz na gente, com certeza melhora, amplia, né, a nossa existência na escola, né, a qualidade dessa existência. É fundamental. Eu penso como devia ser assim crucial na formação, né, desse profissional. Não para que ele seja necessariamente um artista, mas para que ele tenha a sensibilidade de perceber como que as letras caminham por esse universo, como que a matemática caminha por esse universo, né? Enfim, como é que a gente pode ser uma coisa menos quadrada, menos fechada, uma coisa menos
burocrática, né? A existência não é burocrática. As angústias humanas não são burocráticas. Não respeita o horário comercial, não respeita dia útil. Então, trabalhar a educação como se fosse isso, a existência ela não respeita regras, né? E a arte, em muitos momentos, não respeita essa regra. Quando você está tomado de uma emoção, é desesperador, né? Você quer escrever naquela hora. Não interessa onde você está. Você quer... Sim. Eu imagino que para quem tem uma melodia na cabeça, a pessoa quer aquele violão na hora, assim, tipo, peraí, eu preciso parar o que eu estou fazendo. Eu tenho um amigo que é assim, o Jorge, e ele para de falar contigo, né? E aí, de repente, ele precisa tocar aquilo ali, né? Então, são manifestações do que a gente tem internamente, que uma educação bancária, né, citando Paulo Freire, não vai dar conta, né? Então essa outra existência no mundo mais sensível, mais artística, ela com certeza melhoraria o fluxo de relação, né? Seria muito mais profunda, não seria superficial. E Rafael, voltando um pouquinho lá para os vídeos poemas, né? Eu achei interessante a maneira como tu foi comentando, como se deu todo esse processo, né? Que tem a escrita, tem o áudio, tem o visual, né? E como isso meio que amplia, né? Transforma, além de uma poesia ficar, né, da poesia no sentido mais amplo, né, da palavra poesia, fica mais completo, né? E ele também ganha muitas leituras, né? Porque tem gente que vai ver um vídeo, por exemplo, vai gostar do som junto com a voz, né? Tem gente que vai gostar mais da imagem com a voz, e tem vários, né? Vai pluralizar a leitura daquilo ali, né? Que eu acho bem legal. E encontra várias coisas. Eu lembrei de uma música do Chico Buarque que diz assim: vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração, né? Tipo, ele compara um soneto como se fosse uma fotografia em preto e branco, né? E isso dá o sentimento, né? No caso, né? E tem muito a ver. E eu acho que isso mostra como é o profissional da arte também, né? No sentido mais contemporâneo, né? Como que as artes estão meio que se aglutinando, né? Voltando para isso, né? E aí, tendo toda essa concepção do processo e tal, desses tipos de leituras que a gente pode ver sobre poesia, no teu livro, né? Que eu vi, tá aí na internet, né? Corpo, Cidade, trata um pouco disso, né? Porque parece que aí, por exemplo, o vídeo poema para mim traz áudio, né? Traz o olhar, traz o som, traz a leitura, né? A cognição da leitura, tudo isso fazendo arte, né? E quando eu pensei, eu não li o teu livro, né? Porque eu até vou perguntar onde que a gente pode comprar, né? Mas esse livro parece que quando tu falaste desse processo, eu lembrei do título do teu livro, Corpo, Cidade. Tem a ver, assim, com isso mesmo? Essas sensações, esses experimentos, né? Cara, obrigado pela pergunta e por fazer esse paralelo, assim, eu nunca tinha... É uma música que eu gosto do Chico, mas eu nunca tinha me dado conta dessa possibilidade de interpretação. Muito interessante. Bom, são várias camadas dessa resposta, porque, por exemplo, eu odiava a minha voz durante a adolescência e início da vida adulta. Ali naquela transição da infância ou pré-adolescência para adolescência, aquela coisa dos moleques sempre muito cruéis, né? A gente sempre tenta encontrar uma coisa no outro para perturbar. Sim. E tal. E uma das coisas que me criticavam mais era a voz. E eu falo muito, né? Não é à toa que, enfim, eu trabalho com o que trabalho e tal. Enfim, foi um momento que eu tive circunstâncias de muito silêncio, de ficar muito tempo em silêncio. Porque ia até aquela coisa da variação de voz, uma voz muito fina de criança para uma voz mais grave, e aquilo me causava um receio. Até de falar com as pessoas, chegar e conversar com alguém, enfim. E recentemente, em 2019, quando esse vídeo saiu, eu tive uma experiência que mostrou que vale a pena quando você vai pro palco, né? Porque o palco, antes de qualquer coisa, ele é um lugar da insegurança. Você pode ser uma pessoa muito segura, muito cheia de si, quer aparecer, quer os aplausos, e isso faz parte da vida também, porque é importante que você tenha esse desejo. Mas o palco é um lugar da insegurança, porque pode dar tudo errado, né? E aí você pode ir lá querer aplausos e sair sob vaias, né? E foi muito legal poder encarar essa insegurança do palco, levar ela pra vida, porque me movimentou para coisas que sozinho eu não faria.
Esse vídeo, uma vez eu tava num bar, isso antes da pandemia, assim, e tal, tava distraído, acho que tava até sozinho, e aí veio uma moça, que eu ainda não conhecia pessoalmente, que também é professora, e ela falou, eu vi teu vídeo, gostei muito, não sei o que e tal, e ela começou a descrever como ela interpretava, mas o que me pegou foi que ela falou assim, eu até nem assisto tanto vídeo, achei muito bonito, mas eu boto no celular, no fone de ouvido e fico no chão escutando. E por quê? Porque a minha voz naquele momento conduzia ela para alguma emoção. Uhum. Aquilo foi um dos momentos mais... Acho que eu nem cheguei a comentar isso com ela. Se ela estiver assistindo, ela vai... Acho que eu nem tinha contado pra ela, assim. Mas foi um momento muito sublime. Sabe, um momento assim, que você olha pro seu passado e fala, olha, se eu pudesse voltar lá para aquele moleque de 12, 13 anos e falar assim, não, mano, relaxa aqui. Uma hora essa voz vai funcionar para outras coisas, assim. E eu fiquei com aquela cena na cabeça, né? Dela numa sala, ela falando assim que era na casa, luz desligada, escutando o poema no repeat. E é diferente de você ler um poema várias vezes. Não estou dizendo que uma experiência é melhor do que a outra. Sim. Mas se eu não tivesse ido pro vídeo, não teria essa experiência dela escutar a minha voz falando aquele poema, declamando aquele poema. Isso para mim é uma descoberta muito importante, que é o que você falou. A arte vai criando esses contatos de aproximação. E aí de repente não há uma fronteira tão grande entre quem escreve, quem faz um vídeo, quem pinta, e, sabe? Elas vão se encontrando. E eu realmente me importo com isso, eu gosto disso. Nessa linha assim de usar diversas plataformas, eu acho engraçado, porque eu vejo que as pessoas olham para o Teias Urbanas e às vezes acham que eu sou um artista com todas essas habilidades, né? De falar, então você pinta, então você... Não, peraí, a pintura foi do fulano, foi da fulana e tal. E é isso, né? Porque, se por um lado, eu às vezes fico receoso, assim, de, mas eu não faço tudo isso. Por outro, eu fico pensando, então, descaracteriza, é uma massa, o Teias Urbanas é uma massa. É um grupo, um aglomerado de pessoas que produz isso. Se você me permite, eu vou até mostrar o livro para responder sua pergunta. Por favor. Enquanto isso, eu vou mandar aqui um abraço aqui que você já conhece, que trabalha com você, a tia Monja Dalfona, o Raimundo Eze, meu querido amigo Manga, o Eldo Vilaça, o que fez pergunta, Fátima Tatiane, minha comadre, Jonathan e a Kevin, e a Vânia, professora Vânia, precisamos entregar o brinde da Vânia. E o nosso Iranice Pontes e Edivaldo Souza, todos nós prestigiando aqui. Muito obrigado. E 90%, 95% hoje são professores. Olha só, isso que bom encontrar os professores nesse outro lugar, que não a sala dos professores. Que, inclusive lá normalmente nós estamos reclamando de alguma coisa que a gente pode falar de arte. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, esse aqui é o Corpo Cidade, que é o de 2021, é uma extensão do projeto Teias Urbanas, e mostra bastante essa preocupação que foi crescente na minha produção. Deixa eu mostrar. Ele foi virando, você pode ver que tem um trabalho gráfico, né? De cores, de fontes diferentes, de tamanhos de fonte, né? Não chega a ser um poema concreto, mas brinca com essa linguagem de que o formato é tão importante quanto o conteúdo, né? E aqui você pode ver, por exemplo, nessa parte maior, o título é essa página grandona, e o poema é essa página pequenininha. Só que o título é um verso de uma música de uma banda local. Então, mais uma vez, essa mescla de linguagens, de artistas, de produtores, né? Que é o refrão de uma música da banda Casa de Caba, que é um sorriso artificial de um apresentador sem graça. É assim que se molda a massa. Né? É da música Hiato. E mostrando isso, né? A minha produção, ela não nasce e não morre em mim. Né? Ela vem de pessoas que estão produzindo,
de como eu bebo nessas fontes e como eu jogo para elas de volta, né? Agora, respondendo essa tua pergunta da imagem, nesse aqui eu pude realizar um sonho, assim, que foi trabalhar com a foto. Aí você falou do retrato em preto e branco. Todas as fotos são em preto e branco, porque a arte me permite isso, assim. Não sei como é pra vocês, assim, vocês já repararam que criança tem uma coisa bonita, né? Tá numa festa de aniversário, alguma coisa assim, aí ela chega pra outra e diz assim: ei, eu quero ser teu amigo. Ei, eu quero brincar contigo, né? Vamos ser amigo? Eu acho isso tão bonito que a gente adulto perde, né? Sim. A gente admira pessoas à distância, fica meio receoso, né? Fica nessa coisa toda. E a arte me permite chegar para as pessoas e falar: ei, vem ser meu amigo. É um pouco isso, assim. Então, pude chegar para um cara que eu admiro muito o trabalho, que é o Alonso Júnior. Na verdade, eu admiro a pessoa, né? Acho que é isso, é o conjunto. Admiro ele como um homem, assim, que existe de uma outra maneira no mundo, de uma maneira mais leve, mais suave, mais gentil, diferente do que a gente está acostumado, nos foi imposto normalmente na masculinidade. E eu adorava as fotos dele, achava aquilo incrível. Um dia eu cheguei e falei assim: vamos fazer um livro junto? Né? Eu tenho esses poemas, eles estão organizados dessa forma. E você, assim como eu, consome a cidade, porque ele também anda de bicicleta e tal. Aliás, ele anda muito mais de bicicleta do que eu. E começou disso, ele fotografando a cidade na perspectiva dele, com essa linguagem fotográfica dele muito específica, né, do preto e branco, de um tipo de ângulo que ele tira foto e tal. E aí o livro se torna uma coisa que também não é só minha, é desses artistas todos. É do design que organizou as letras nesse tamanho, é do fotógrafo, sabe? É do curador que escolheu: não, essa foto é melhor aqui do que ali, que no caso foi um outro amigo de longa data, um artista que eu admiro demais, que é o Francisco Ricardo. Então a arte vai se tornando essa rede, por isso teias urbanas, de poder entrar em contato com pessoas que eu já tinha uma admiração prévia, né, e que já faziam parte da minha vida ou não, mas para poder produzir juntos. No vídeo que a gente comentou originalmente ali, o primeiro, a trilha sonora, que eu falei que eram 6 mãos, né? Então aquela Serruia, que era uma artista que eu tinha um convívio e tudo mais e tal, vamos produzir junto. E era uma sensação de, a gente tinha um convívio pessoal, mas dificilmente a gente iria trabalhar junto, porque nossas linguagens eram distintas. E aí o vídeo foi isso: pô, eu admiro o teu trabalho, eu quero ter pelo menos nem que seja um trabalho em conjunto. E esse desejo foi realizado no vídeo. E a trilha, né, o áudio ali, veio um outro presente. Uma garota jovem, super jovem, na época tinha 18 anos, a Adria Praiano, talentosíssima, com uma voz linda, sabe tocar ukulele, enfim, e que tinha sido minha aluna. Tinha acabado de deixar de ser minha aluna. Foi minha aluna durante 3 anos, justamente na mesma escola. Ela é um desses talentos do Morro da Liberdade, sabe? E aí de chegar e poder falar para aquela pessoa, falar assim: você quer realmente entrar nesse bichinho que é o mundo das artes, assim, que pica a gente e fica ali? Então faz uma trilha para esse vídeo, sabe? E ficar eternizada essa relação. Porque, claro, os caminhos vão para outros lugares, cada um segue seu caminho e tal, nem sempre esses caminhos voltam a se reencontrar, mas a arte tem isso, né? Tá ali registrado, fizemos algo juntos. Por isso para mim é muito importante essa coisa do trabalho em conjunto. Para mim é fundamental. E aí, no caso do Corpo Cidade, leva uma outra preocupação, um outro braço da minha questão política com o mundo, de que cidade é essa, né? Quem é a cidade? Quem são as pessoas dessa cidade? A cidade é para quem? Né? Essas questões todas. Por isso que teias urbanas. Porque também é um outro ponto. Falando de mim, não necessariamente dos outros artistas que participam. É muito comum que um poeta em Manaus vá falar de uma questão mais bucólica, né? Uma coisa da natureza, da floresta. E é muito bonito que seja assim. Mas eu não poderia fazer isso, porque eu cresci
no urbano, no asfalto, no trânsito, sabe? Não que isso seja bom, provavelmente isso é ruim, mas é a minha realidade. Então eu não posso falar de uma outra coisa que não seja o asfalto, o cimento, o concreto. E poder falar de uma cidade que é a cidade que eu amo, que é Manaus, mas também falar dessa cidade que só eu enxergo, só está na minha cabeça. E aí a criação artística permite isso. Chegar com um cara como o Alonso e falar assim, qual é a cidade que só existe na tua cabeça? Qual é a Manaus que só teus olhos veem? E qual é a Manaus que só os meus olhos veem? E a gente constrói uma Manaus nossa, né? E que é um projeto que começou no anterior, né? Que é o Teias Urbanas, a primeira edição, que não era com foto. Era com uma outra técnica, que é essa que está na capa, não sei se dá para perceber bem, dá para ver que são vários desenhos, né? São lambe-lambe, que é uma técnica que a gente vê em qualquer rua da cidade, só que normalmente ligada para comércio, né? Vende-se uma casa, né? É verdade. Faço carreto, né? Coisas assim. E aí, por exemplo, o Francisco Ricardo, que é esse amigo de longa data e foi o curador do Corpo Cidade, no Teias ele foi um dos ilustradores. Essa aqui é uma ilustração dele, né? E trazer isso para o papel, para mim, é muito importante, assim, em nenhum momento a imagem é uma simples tradução do texto. Em nenhum livro eu trabalhei dessa forma. A gente constrói junto. Então, o que você sente sobre esse tema? Aí a pessoa me traz a imagem e aí eu levo o texto e a gente dança com esses dois. Texto verbal e o outro não verbal. E o outro não verbal, né? Mas os dois têm autonomia. Não é como se a imagem fosse apenas uma ilustração rasa para o texto escrito. Não é isso. E se você reparar, todos os meus... Não sei como vai ser para frente, para o futuro, mas até o momento presente, todas as minhas criações, elas passam pela questão do diálogo com outros artistas e com a imagem. Então, por exemplo, no primeiro livro, de 2014, A Emoção e os Rastros, já tinha isso. Não sei se dá para pegar, ó. Já tinham as ilustrações. Esse aqui especificamente é da Lorena. Aqui tem 3 artistas, né? Tem o Dionis Alves, a Lorena Prado e o próprio Francisco Ricardo, que é esse amigo, irmão, companheiro de longa data, assim, né? Que a gente já produziu bastante coisa juntos. E já deixou de produzir muita coisa junto, porque a gente também falava muito e criava e paria pouco, né? Uhum. Aí em 2017 foi quando eu falei, não, vou botar essa coisa pra fora, assim. Aí foi quando Teias Urbanas efetivamente nasceu. Podia falar um pouquinho, a gente já tá sem tempo, eu acho, né? Mas eu queria saber sobre o Teias Urbanas, né? O Teias Urbanas, esse projeto que nasce desse desejo, assim, falei, cara, eu não posso mais ficar escrevendo e botando na gaveta, eu não posso mais escrever e fazer só um videozinho aqui pra meia dúzia de amigos receberem pelo YouTube ou coisa do tipo. Ele nasceu em 2017, comecei a de fato trabalhar nele em 2018 e o primeiro resultado foi esse livro em 2019. E aí nós colamos o livro pela cidade, em forma de lambe-lambe, poesia, imagem. Resultou no primeiro vídeo, que não estava previsto, foi um acaso. A gente percebeu que funcionava, que era legal. E aí veio essa segunda edição agora, de 2021, que já foi mais ousada, já eram mais 30 vídeos, já fiz uma pequena mudança, ao invés de lambe-lambe dentro do livro, dentro foram fotos, né? Então já deu uma reorganizada nisso. E aí nesses 30 videopoemas que foram realizados, tem performances que são da área de dança, né? Como, por exemplo, a Isabela Lilo, como o Ailton Esquerdo, que também foi um ex-aluno, né? Que é da área da dança de rua, o b-boy. Então, poder trabalhar com uma pessoa que a gente tinha uma admiração mútua, mas éramos professor e aluno, como que a gente ia trabalhar? E aí o Teias me permite isso, sabe? Então, o Teias é um projeto para falar sobre urbanidade de maneira poética, né? E, pessoalmente, me permite trabalhar com essas pessoas todas que eu admiro,
seja de dança, seja de fotografia, seja de artes plásticas, seja do audiovisual, e a gente vai tentando aumentar essa teia de fato, assim, não sei quais são os próximos passos, mas agora, por exemplo, desse outro passo, existe o e-book do Corpo Cidade, está na Amazon, inclusive está gratuitamente lá, né? Então quem tiver o Kindle, né, e quiser ler, tem essa versão também. Aproveita e como é que o nosso público, a nossa audiência pode adquirir os teus livros? A gente sempre tem esse problema, né, da distribuição. Essa é uma etapa que, artisticamente falando, eu ainda não descobri como resolver, né? O que eu consegui assim, minimizar é porque lá no Largo São Sebastião, na Casa das Artes, está tendo uma exposição sobre esses videopoemas. Então quem quiser ir lá assistir, os videopoemas estão rolando lá. E tem a famosa banca do Largo, sim, na frente, que é até um historiador, né? É o dono da banca, e tem os livros para vender lá. Também tem num outro lugar muito interessante, que é bem perto dali, que é o Casarão de Ideias. Então nesses dois lugares, e aí na Casa da Pamonha também, que é inclusive na mesma rua, sim, também deixei lá um par de exemplares para vender. Ou, se preferirem, conversar direto comigo, a gente marca e vê um jeito mais viável. Ou conversa ou contigo, ou vai no centro histórico, né? Vai no centro histórico. Ali está um pouco aglomerado, assim, né? Não consegui para espalhar pelo restante da cidade. E aí, se a pessoa quiser, vamos ver, vamos marcar, eu entrego, a gente faz alguma coisa nesse sentido, assim. Rafael, existe um filósofo chamado André Comte Sponville, né? Ele tem uns ensaios bem bacanas, né? E tem um que eu gosto bastante, né? Que ele fala essa questão do amor, né? Dessas relações, e ele fala assim, comenta que quando a pessoa realmente ama a outra, gosta da outra, ela quer expressar, ela não deve dizer assim, eu te amo, né? Ela deve dizer assim, obrigado por existir. Isso é bastante reflexivo, isso para mim, porque ele deixa essa dimensão um pouco romantizada do amor e conduz isso a uma parte da existência, né? Tipo assim, se você não existisse, não existiria esse amor, né? E esse amor vem com as suas doçuras, com suas agruras, com todas essas dialéticas da vida, né? Então, assim, eu digo para você hoje, numa relação dessa, que a gente aqui também, a gente sempre fala com o Werner, com o Kevin, que apresenta também conosco, né? A gente sempre aproveita o programa para fazer amizade, entendeu? E nesse caso aí, para ser estendido por essa teia, né, também. E a gente diz assim, nós mesmos no programa podemos dizer assim para você, Rafael César, obrigado por você existir. Eu fico lisonjeado e assim, muito emocionado por essa fala, porque é daquelas coincidências, assim. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, nunca consegui me inserir muito nesse campo da religiosidade, mas sabe aquela coisa das coincidências? Porque essa frase, exatamente como você falou, obrigado por existir, é a que eu falo para as pessoas que eu tenho afeto, as pessoas com quem eu me relaciono, os amigos, relacionamentos íntimos, e mais do que isso, obrigado por dividir a existência comigo, porque ela poderia existir e não dividir essa existência comigo, né? Então sim, eu ficaria 300 horas falando aqui se vocês me deixassem, mas assim, a gente vai ficando, o tempo vai passando, vai se acumulando, né, nas juntas, começa a doer, enfim, mas também vai trazendo algumas percepções, né, e essas percepções, elas mostram como a vida é frágil. A gente acabou de passar por um momento muito intenso da pandemia, a gente conseguiu dar uma amenizada, tomara que continue assim, e aí a gente percebe o quanto a vida é frágil, né? Quanto as coisas acabam, quanto tem dor e sofrimento na existência, mas que bom que existe a amizade, que bom que existe o amor, que bom que existe poesia para amenizar tudo isso, sabe? Então, que bom existir neste momento aqui com vocês, que bom poder existir com as pessoas que a gente ama, e é o que vale a pena a vida. Ao TV, o nosso diretor disse que tem mais 3 minutos, é isso? Perfeito, então.
o Werner vai encerrar como sempre, mas sempre a gente também pede para que o nosso convidado, né, porque a gente não trata isso como entrevista, né, uma conversa, uma tertúlia, né, e você expresse o que às vezes eu tenho uma questão assim que às vezes me emociona um pouco e perco o raciocínio, entendeu? Assim, pela uma questão de sensibilidade mesmo, acho que tem coisas que falas que sensibilizam o outro, essa divisão, essa questão de existência, mas eu também falo muito. Aí eu quero que você tecesse essas considerações finais e o Werner encerra como sempre. Bom, eu reforço esse agradecimento não só pelo espaço de poder falar da minha arte, de poder mostrar, né, essas coisas que a gente vai tecendo com tanta delicadeza assim durante um tempo. O Corpo Cidade especificamente foi o que me manteve vivo, né? Eu escrevi o livro ao longo de 2020, então consegui trazê-lo ao mundo em 2021. Então, acreditar, sabe, naquilo que tem dentro da gente, assim, de... Não sei por que a palavra pra mim é tão importante. Não sei, mas é. Eu não sei por que a poesia é tão importante, mas pra mim é. E mais do que isso, né, como eu gosto de dizer para algumas pessoas, eu não tenho tanto a pretensão de ser chamado de poeta. É claro que é sempre interessante quando alguém fala você é poeta, mas a minha pretensão mesmo, ela tá em existir poeticamente, sabe? Qualquer um existe, né? Alguns existem belicamente, então vão pro confronto, sabe-se lá para quê. A minha pretensão é a existência poética, a existência de uma cidade poética, de uma escola poética, da minha existência individual poética, tentar encontrar o outro, tentar me encontrar no outro e, paradoxalmente, me perder no outro, sabe? E a arte me possibilita isso, sabe? A gente se remonta, né, na existência, em respirar junto com o outro. Então, nesse ano tão difícil, que todo mundo teve suas perdas, eu tive minhas perdas, acho que entrei na vida adulta de fato a partir da morte de algumas pessoas. Então, poder lembrar que tô vivo, não tô só existindo, sabe? Eu estou de fato vivo, né? Tô respirando, tô produzindo. E o Corpo Cidade para mim foi muito isso, de poder... Então, hoje quando eu entrego o livro para alguém, assim, é uma sensação muito curiosa de fato estar entregando um pedaço, sabe? Foi minha tábua da salvação nos últimos 12 meses, porque eu me dedicava a sentar e escrever e pensar, essa foto vai aqui, esse texto vai ali, e procurar recursos e entrar no edital e vamos lá e vamos fazer. Então, se hoje eu estou aqui podendo conhecer vocês e poder ter esse encontro, né, com certeza o Corpo Cidade, a poesia desses últimos meses foi minha tábua da salvação, assim, sabe? Até porque eu não sei nadar mesmo, então eu quero agradecer não só o convite, mas esse papo. Acho que a gente agradece. A gente agradece mais uma vez, Rafael. Tô falando assim, essa arte, o outro, viver poeticamente. Lembrei de um poema do Mário de Sá Carneiro que diz assim: não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar na ponte de tédio que vai de mim para o outro, né? Parece que a tua vida, né, de poesia, vida poética é essa, né? Tipo, não é algo só para si, apesar de ser construída muitas vezes na solidão. A poesia é construída na solidão, é escrita, né? Mas é esse encontro com o coletivo, e a gente aprendeu muito contigo. Sim, claro. Né? Claro. De fato, você tem uma existência poética, né? E é uma poesia profunda, como a gente percebe, né? Mesmo numa conversa assim mais trivial, a gente consegue perceber que... Sim, é verdade. Desse para mergulhar, você mergulhava bastante, né? Infelizmente a gente não tem esse tempo todo, mas muito obrigado mesmo, de coração, por estar aqui com a gente, compartilhando parte da tua vida, parte da tua arte com a gente, né? E espero que as pessoas também se interessem, né? Eu acho que é sempre bom a gente valorizar a nossa arte daqui. Sim. Saber que tem pessoas maravilhosas como você, né? Que produz essa arte de forma bem bonita, ampla, contemporânea, né? E bastante importante pra gente, né? Pra gente existir com um pouco mais de sentido. Às vezes falta tanto sentido, né? E às vezes é na arte, na poesia que a gente encontra um pouquinho disso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, Tertúlia Amazônica, fortalecendo os rizomas da nossa cultura, se despede. Até a próxima quinta-feira. Boa noite.